Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia. A gente vai falar sobre o Evangelho segundo escreveu Lucas, né? Então, é o terceiro Evangelho que a gente vai estudar. Estudamos os dois, que foi o Mateus e o Marcos, só recapitulando para ver se vai entrando na nossa cabeça, né? A gente precisa absorver isso e ficar grudado lá na memória, tá? A gente precisa aprender e não desaprender nunca mais. Ou seja, esquecer nunca mais, né? O negócio precisa grudar igual chiclete gruda no cabelo. Então precisa ser assim, ficar lá gravado mesmo na memória, né? Então a gente precisa fazer um exercício de falar a mesma coisa. Isso é um método, né, que a gente usa na pedagogia, ou seja, repetir, né? Então é por isso que, André, mas você já falou isso, você repetiu isso aqui. Esse é o método que a gente usa. Inclusive Paulo em Timóteo, se não me fala, Timóteo não, Filipenses, capítulo 3, verso 1, Filipenses 3 e 1, Paulo disse assim: eu não me canso de falar para vocês as mesmas coisas. Isso é segurança para vocês. Então, na verdade, a gente, às vezes aqui vai passar uma matéria batendo na tecla, né, em um ponto, e até que aquilo fixe. E aí a gente, quando a gente aprende mesmo, né, não é só questão de decorar, né, é a memória aprendida, é aquela memória que ela fixou, ela penetrou de fato na nossa consciência, no nosso entendimento, que a gente aprendeu. Quando se aprende, não se esquece mesmo. Quando se, eu ouvi isso, aprendi, mas não lembro mais. Não, então não aprendeu como a gente diz que é o aprendizado, né? E mais ainda, o aprendizado completo, a gente vai ter uma matéria, se não me falha a memória, é didática. Então a gente diz que o aprendizado se dá quando se pratica, né? Então assim, ouço, esqueço, vejo, lembro, pratico, aprendo. Então é a prática, então é por isso que a gente sempre bate na tecla. Então é o seguinte, a gente falou de Mateus, que ele escreveu para os judeus, apresentou Jesus, né? Ou quis expor Jesus como aquele que era esperado lá dos judeus, o Messias, o rei, né? Isso, da descendência lá, então de Abraão, de Davi e tudo mais. Marcos escreve, aliás, o Mateus ainda, né? Apresenta Jesus então como o Messias, o Salvador, né, da nação, dos judeus. Marcos fala para os romanos, apresenta Jesus como um servo, o Filho de Deus poderoso, mas servo, aquele que veio, né, apesar de ter todo o poder, mas não usou esse poder para o seu benefício, sim para abençoar e servir toda a humanidade, tá? E Lucas, então, primeiro, né, a gente vai falar aqui, o Evangelho segundo Lucas é o Lucas o autor. Isso aqui acho que é até muito básico, né? Lucas é o autor, mas quem foi Lucas? E aí a gente não tem, então, essa informação tão clara assim. Aí a gente vai ler pelo menos 3 textos, tá, que fala de Lucas diretamente. O primeiro é 2 Timóteo, vamos lá para falar do autor primeiro. Então 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 11. Então, no caso, Paulo falando de Lucas, né? Alguns historiadores, ou aliás, a maioria dos historiadores vão dizer que Lucas, por ser médico inclusive, foi muito útil para Paulo, porque o que Paulo apanhava não está escrito, né? O que Paulo tinha de osso quebrado, hematoma, né? Não era brincadeira. Então ele precisou de fato de um médico aí bem perto dele, né? E Lucas foi então esse médico que o acompanhou em muitas viagens, em muitos momentos da sua vida, né? E me parece que Lucas é aquele que é chamado, né, aqui por Paulo de um médico amado. Então 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 11, vai dizer assim:
o próprio Paulo. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze contigo, porque me é muito útil para o ministério. Então aqui Lucas é citado, né? Só Lucas está comigo. Aqui é o final da vida de Paulo, tá? Estava desamparado, tão velho, né? Com muitas enfermidades, e Lucas nesta ocasião estava com ele, tá? Então é mencionado aqui. O mesmo Paulo também cita Lucas lá em Colossenses agora, Colossenses, capítulo de número 4, versículo número 14. Aqui sim que ele, se não me falha a memória, é chamado de um médico amado, né? Então Colossenses, capítulo 4, versículo de número 14, diz assim: saudai-vos, Lucas, o médico amado, e Demas, que era outra pessoa, tá? Então saudai-vos, Lucas, o médico amado, né? Então aqui ele vai descrever que era esse médico querido, uma pessoa querida. Filemon, vocês sabem onde fica Filemon? Existe esse livro na Bíblia, viu? Filemon. Vocês lembram daquela febre do Pokémon? Aí eu vi uma frase assim: é fácil achar Pokémon, eu quero ver achar Filemon. O pessoal não achava Filemon, não. Filemon, depois de 2 Timóteo aí, né? 2 Timóteo, aliás, desculpa, depois de Tito, né? É um livro bem curtinho, 25 versículos, a gente fala até capítulo único, né? Bem pequenininho, pouco lido, pouco estudado, pouco pregado, infelizmente, viu? Mas tem uma mensagem, assim, essencial para as nossas vidas, que é a mensagem do perdão, né? Da reconciliação, do perdão, enfim, a humildade. Então esses 25 versículos nos ensinam demais. E aí no verso 24, quase no finalzinho, ó, Lucas aparece lá, e aqui é também o Paulo que escreve, né? Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então olha só que Paulo vai dizendo que Lucas era um dos seus cooperadores, né? Andava com ele e o ajudava também nessa missão de anunciar o Evangelho. Então Lucas é o autor desse Evangelho, conhecido como médico amado. O tema do seu Evangelho, ou do seu relato sobre o Evangelho de Jesus, ele apresenta Jesus como o Salvador, tá? O homem perfeito, né? Para quem ele escreve? Ele escreve para os gregos, para os gentios, né? Apresenta Jesus então como esse Salvador, o homem perfeito ou o homem Deus. Lembra dos gregos? Eu falei isso na aula introdutória, que foi aquela aula que a gente deu bem panorâmica mesmo, né? Falando dos evangelhos e tal. E aí vou voltar lá. Os gregos, quem que eles buscavam? A sabedoria, não era aqueles que potencializaram no mundo a filosofia, o saber em si, né? Então eles buscavam a perfeição, a sabedoria divina, né? A mitologia que eles criaram, aqueles deuses homens, né? Aqueles semideuses, aqueles deuses que se confundiam com homens e homens que eram quase deuses. Então essa perfeição que eles buscavam, através da mitologia eles expressaram muito isso. E Lucas vem apresentando Jesus como esse homem que também é Deus, né? Ou esse homem perfeito, a sabedoria de Deus, aquele que tem todo o conhecimento, o homem que não pecou, que não tinha defeito, que não tinha mácula, que não tinha nada a mais o que ser melhorado. Embora ele expresse, a gente já vai lá para o Evangelho, né? Para o Lucas, a gente vê aqui que ele apresenta de fato, no capítulo 2, por exemplo, né? Ele apresenta Jesus como um ser humano, né? Um ser humano, entre aspas, normal, ou seja, nasceu como qualquer ser humano no sentido biológico, né? Cresceu como um menino judeu. Só que o diferencial é que Jesus não tem essa natureza pecaminosa, né? Quando eu digo que ele nasceu como qualquer ser humano, porque ele nasceu com um bebê, foi gerado, só que ele não foi gerado com o sêmen, o esperma de nenhum ser humano, ou seja, ele não é descendente do Adão, nesse sentido direto biológico, né? Ele não carrega os genes de Adão, ele não carrega a natureza adâmica, que é a natureza pecaminosa que todos nós fazemos parte, inevitavelmente não tem jeito, né? Onde a gente já vem lá com chip para pecar, já vem todo distorcido, desde a criancinha pequenininha você já percebe que é uma pecadora. A gente fala um anjinho, coisa nenhuma. Você já vê uma criancinha de 1 ano, 2 anos lá, a irritabilidade, a propensão para desobediência, né? Para esconder os seus pecados,
Não fui eu que fiz isso, não fui eu. A criança bem pequenininha já nega, né? É pego com a boca na botija, já quer se safar do castigo, né? Egoísta, pode ter 200 brinquedos lá. Você vê o outro menino chegando perto, quem é que ensina um negócio desse, meu? Né? E já está lá pegando todos os brinquedos, não deixando o amiguinho pegando o seu. Já a gente já percebe essa propensão, essa inclinação, né, pecaminosa na criança, a irritabilidade, né, a cólera nas crianças. A gente já vê bem evidente isso. É um negócio terrível, assustador, né? A gente fala assim, eu falo brincando para algumas irmãs, né? Primeiro filho e tal, bebezinho, fala, esse menino me ama. Eu falo, não, ele nem sabe quem você é, ele quer o seu peito, ele gosta do seu leite, do seu corpo quentinho que aquece ele. Ele olha para você e associa fralda limpa, né? Banhozinho tomado, proteção. O pediatra fala a mesma coisa. Mas é isso aí. Ele gosta de ficar mais comigo do que com o pai. Mãe, ele vê 2 peitos em você. Mas se os peitos tivessem um pai... Era o pai. É claro que tem essa ligação, né? Uterina e tudo mais. Mas não há uma consciência numa criancinha, num bebê, né? De fazer essa relação, né? E tal. É mais uma questão biológica, né? Do que intelectual, é fato. Mas é lógico que tem um vínculo biológico, tem um vínculo biológico. Mas eu digo assim, não ama, porque o amor vem a partir de uma consciência, de um entendimento, né? São vínculos não só afetivos, mas vínculos de entendimento mesmo. Enfim, mas é só para também exagerar um pouquinho aqui, tá? Então, o Lucas, ele apresenta Jesus então como esse homem perfeito que não pecou. Capítulo 2 de Lucas, versículo de número 52, o último versículo, né? Capítulo 2, ele vai mostrar aqui, ó, Jesus, ele crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. 3 aspectos do desenvolvimento de Jesus aqui, tá? E aqui Jesus aparece criança, né? Depois aparece com 12 anos, mas aparece criança aqui, e ele diz que ele se desenvolvia como qualquer outro menino, né? Em estatura, sabedoria, a questão intelectual, cognitiva. Ele aprendeu, irmão, aprendeu a andar, aprendeu a falar, chamar mamãe, papá, aquela coisa toda, né? E estatura, biologicamente, fisicamente, ele ia também se desenvolvendo. Graça para com Deus, é interessante esse termo, porque fala que Jesus também ele foi aprendendo quem era Deus. Com 12 anos a gente sabe que ele tinha essa consciência plena de quem era Deus, que era o seu próprio pai. Lembra lá né? Aparece lá ele no templo, e aí José vai falar assim, o que você estava fazendo aqui? Ele disse, vocês não sabem que me convinha estar na casa do meu pai com 12 anos. Então com 12 anos ele tinha plena consciência de quem ele era, qual era a sua missão, quem era ele em relação aos homens e quem era Deus em relação a ele. 12 anos, Jesus era um homem maduro e completo. Com 12 anos. Porque eu entendo que para um ser humano ser maduro, ele precisa saber quem ele é de fato, sua identidade, né? Que a maioria de nós tem crise de identidade, ou de uma forma distorcida, ou para baixo ou para cima, eu digo assim, ou complexo de inferioridade, ou acha que é o último pacote, né? O último bolacha do pacote. Acho que é superior. Então, esses complexos, a gente não sabe bem quem a gente é. Então, um homem maduro, um ser humano maduro, tem que saber quem ele é, qual é a sua missão, a sua tarefa, o seu propósito neste mundo, nessa vida, e tem que saber quem de fato é Deus. Jesus, com 12 anos, sabia tudo isso de uma maneira muito clara. Com 12 anos, ele era um homem maduro. E a gente com 30, 40, 50 não chega nessa maturidade. Jesus, com 12 anos, tinha essa maturidade. Com os 30, 33 anos, né? Que é o final da vida de Jesus, 33 anos e meio, ele era um homem pleno. Ali não tinha o que mais, para onde mais ir. Então, cumpriu sua missão, tinha a clareza de tudo que é possível um ser humano ter aqui. Então, era um ser humano completo. Com 12 anos, um homem maduro. Com 33 anos, um homem perfeito, completo, pleno. Tanto é que é ali que ele cumpre a sua missão e sobe aos céus. Então, só para a gente entender quem é esse homem que Lucas está falando, né? Esse sim é o divino humano, né? Ele escreve em torno de 60, 63 a.C. e o público-alvo, como eu falei, são os gregos, né? Ou gentios. O Evangelho segundo Lucas é o primeiro dos 2 livros.
endereçados a um certo Teófilo. Então, por que o primeiro dos dois? Né? Quais são os dois? Atos. Então, na verdade, a gente fala que é Lucas Atos. Então, Lucas escreve 2 livros, o Evangelho segundo Lucas e o Atos dos Apóstolos, tá? Capítulo 1 aqui, ó, de Lucas, capítulo 1, verso 3, porque esse Evangelho, ele direciona uma pessoa, né? Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Então, esse primeiro livro, ele endereça a esse homem chamado de Teófilo, e o segundo livro também, Atos capítulo 1, versículos de número 1. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículos de número 1, ele também direciona ao Teófilo. Fiz o primeiro tratado. Qual é o primeiro tratado? É o Evangelho, tá? O primeiro escrito. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. E aí ele começa a fazer esse segundo aqui, que é Atos dos Apóstolos. Então é interessante aqui que Lucas, ele endereça, né, os 2 livros dele, o primeiro que é o Evangelho e o segundo que é Atos, a esse Teófilo. No primeiro, ele se refere a Teófilo como esse termo, né, o excelentíssimo Teófilo. O que os historiadores entendem aqui é que esse Teófilo era alguém socialmente importante. O tratamento se dá, né, o excelentíssimo. A gente fala isso para juízes, né? Geralmente, quando você vai se dirigir ao juiz, né, o excelentíssimo juiz, né? E aqui me parece que ele tinha essa relação social com Teófilo, né? Chamando de excelentíssimo. Possivelmente, depois que Teófilo leu esse evangelho, ele se converte. E aí ele já trata no Atos dos Apóstolos como só Teófilo. Ó Teófilo, porque eram irmãos. Dependente das suas posições sociais, agora eles eram irmãos. E o Evangelho é interessante isso, né, irmãos? Que iguala todo mundo. Então, assim, fora da igreja você pode ser quem for. Pode ser o presidente, o prefeito, o juiz, o delegado. Na convivência nossa de igreja, somos todos irmãos. E aí não há maior nem menor, não há mais nem menos importante. Então é interessante o que é ensinado só pelo fato do tratamento aqui de Lucas, né, para nós hoje. Lucas é o único autor não judeu de um livro da Bíblia. Olha que curiosidade, é o único. Nós temos 40 autores aproximadamente, 40. Ele é o único que não é judeu. Ele a sua mãe possivelmente era judia, mas o seu pai não era, né? Mas ele é considerado como não judeu. Então é o único autor não judeu de um livro da Bíblia, né? Ele escreve a fim de suprir uma necessidade da igreja gentia e de um relato completo do começo do cristianismo, né? Então, para isso que ele escreve, para atender essa demanda aí da igreja e também para um relato completo do cristianismo, né? Tem 2 partes, como a gente falou. Na primeira, que é Lucas, ele escreve sobre o nascimento, a vida, ministério, morte, ressurreição e ascensão de Cristo, subida de Cristo aos céus. Esse é o Evangelho de Lucas. Então ele fala sobre isso, tá? A vida de Jesus, o nascimento de Jesus, a vida de Jesus, o ministério de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus e a ascensão de Jesus. Então o Evangelho de Lucas apresenta isso aí. E o segundo relato, então, que é o derramamento do Espírito Santo em Jerusalém e o desenvolvimento da igreja primitiva, que é Atos. Então olha só como esse autor, ele tem uma importância muito grande na revelação divina, né? Na Bíblia Sagrada, que ele fala de Jesus e fala da igreja de Jesus, historicamente falando. É o único livro, a gente não está estudando ele, né, diretamente agora, mas a gente está estudando o autor. É o único livro no Novo Testamento que ele é de cunho histórico. Imagina só, acabou lá João, os evangelhos, aí parte para Romanos, fica difícil para a gente, né? Então, tá, Jesus morre, ressuscita, ascende ao céu, e aí começa já Paulo vindo, falando das doutrinas para as igrejas. O que aconteceu com a igreja, com os apóstolos? O que aconteceu? Então, se a gente não tivesse Atos dos Apóstolos, né, essa descrição histórica, a gente já está perdido no tempo e no espaço. Então, o Atos dos Apóstolos é o que faz o link, né, a ponte entre os evangelhos e o resto do Novo Testamento.
Então, só para a gente ver a importância dele, um historiador fantástico. Então, para você ser um historiador, não é qualquer um. Ele era uma pessoa assim... Aliás, é por isso que o seu evangelho é o evangelho mais completo que tem. E além de ser historiador, ele era um médico. Então, é bem interessante, por exemplo, você pega você pega Mateus ou Marcos, falar de algumas questões de enfermidade, eles falam bem superficialmente, ele detalha, né? Uma mulher que era curvada assim, tinha uma enfermidade há tantos anos, era um fluxo de sangue, ele vai detalhar, ele é um médico. Então ele vai trazendo uma descrição bem detalhada, é curioso isso aí, né? Ele conhece. E ele diz aqui, ó, no capítulo 1, a gente voltando no capítulo 1 de Lucas, ele fala aqui que muitos escreveram ou tentaram escrever a respeito de Jesus. Só que ele fez isso com muitos detalhes. Capítulo 1 de Lucas, verso 1. Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que presenciaram desde o princípio, foram ministros da palavra, ele está falando dos apóstolos, né? Pareceu-me também a mim conveniente escrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente, com detalhes, né, de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já tens informado. Então ele é um detalhista, ele investiga, ele pesquisa, ele entrevista. Tem 13 parábolas que só tem no Evangelho de Lucas, não tem Mateus, não tem Marcos, apesar de eles serem semelhantes, tá? Ele vem trazendo o ensino de Jesus, ele vem trazendo parábolas principalmente que não tem nos outros, porque é o mais completo que tem. O Evangelho de Lucas é o mais completo. Por exemplo, quando a gente lê Lucas 9:23, só para dar tempo de vocês procurar na Bíblia, eu vou tomar uma água aqui, né? Lucas 9:23. Até vou pegar um outro texto aqui, que a gente trabalha ele em hermenêutica, né? Essa matéria aqui eu estou ansioso para ministrar para vocês. Depois vocês vão saber o porquê. Então, Lucas 9:23 diz assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me, né? Em Mateus tem essa passagem também, lá no capítulo 16. Vamos lá? Só para a gente comparar. 16, 24 ao 28. Então, Mateus, capítulo de número 16, verso 24. 16, 24 ao 28. Diz assim, na versão que eu tenho aqui: então disse Jesus aos seus discípulos, que é só o 24, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Tem também Marcos, vamos para Marcos capítulo 8, verso 34. Marcos 8 e 34, a mesma passagem. Chamando assim a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Vocês perceberam algum acréscimo? Lucas diz para fazer isso diariamente. A cada dia, né? Então olha só como ele acrescenta, como é mais completo o relato dele, né? Os outros omitem isso, ele acrescenta. Isso é importante. O detalhe é importante, né? Quando a gente pega, por exemplo, Mateus capítulo 7, verso 7. Eu acho que vocês sabem de cor, né? Pedir, dar-se-vos-á, buscar e encontrar ele. Lembra desse texto? Mateus capítulo 7, verso 7 ao 11. Se alguém achar e puder ler. Isso, Mateus 7, verso 7 ao 11. Mateus, né? Pode ler, mas se você achou aí, meu irmão. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-eis-vos-á. Pois tudo o que pede recebe, e quem buscar acha, e quem busca acha. Isso. E ao que bate, abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, que lhe dará uma pedra? Ou, se pedir peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, sabeis de dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás no céu, dará as boas coisas aos que lhes pedirem. Isso. Até o verso 11, né? Olha que coisa interessante.
Então, inclusive, irmãos, de uma forma equivocada, uma forma errada, a gente ouve pessoas, né, pregadores, enfim, os que falam lá no microfone, no púlpito, pegando esse texto e após ler ou recitar ele, né, pregar ele, em seguida diz assim: olha só a promessa que tem aqui no texto bíblico, se a gente pedir, Deus vai dar, se a gente insistir, Deus vai dar, né? Pedir, dar-se-vos-á, buscar, encontrarei, bater, abrir-se-vos-á. Porque se nós somos maus, e se os nossos filhos nos pedem essas coisas, a gente dá, quanto mais Deus não vai nos dar aquilo que a gente pede. E aí falam que isso é uma promessa. A gente vai trabalhar isso em hermenêutica. Estou falando agora, explicando, que eu sei que até lá vocês vão esquecer, né? Então, assim, isso é uma promessa? Não é uma promessa. Ou seja, que a gente pede e o que nós pedirmos, Deus vai dar. Insistirmos, Deus vai dar. Fazer a campanha no monte, Deus vai dar. Fazer a novena na igreja, Deus vai dar. Insistir muito em oração, Deus vai dar. Não, não é isso que o texto vai dizer. Aqui está incompleto. Quando a gente vai para Lucas, a gente vai ver qual é a promessa de Deus. Tem uma promessa, mas a gente não pode usar esse texto para falar isso. Ah, André, mas calma aí. Por que eu não posso falar? Porque Deus não disse isso. Eu posso falar o que Deus disse, sem Deus ter dito coisa nenhuma. E isso acontece demais, irmãos. O que a gente vê de irmãos pregando a palavra, afirmando, isso é promessa de Deus, a Bíblia diz assim, e Deus dizendo, eu não falei coisa nenhuma. E Deus vela sobre a palavra dele, não do que eu digo que Deus falou, e Deus não disse coisa nenhuma. Deus, ele tem compromisso com a sua palavra, não o que eu falo a respeito da palavra dele. Vocês percebem a responsabilidade e a diferença? E aí a gente muitas vezes prega e os irmãos têm esperança porque ouve como palavra de Deus, e Deus diz, não, eu não tenho compromisso com o André que está pregando que está pregando e falando que eu falei coisa que eu não disse. Entenderam, irmão? A gente... Então, por sua conta e risco, é como Deus está falando. Você que se vira aí, porque Deus não tem compromisso daquilo que eu falo e que eu declaro da palavra dele, e sim o que ele de fato está dizendo da sua palavra, né? Agora olha só o Lucas capítulo 11, como que ele vai completar aqui. É o mesmo, a partir do 9, né? Do 9 até o 13, é o mesmo texto, tá? A mesma passagem, capítulo 11 de Lucas, verso 9. E eu vos digo a vós, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei, abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, a quem bate, abre-se-lhe-á. E qual pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? E se também lhe pedir um ovo, aqui não tem lá, né, em Mateus ovo, né? Lhe pedir ovo, lhe dará um escorpião? Olha só, o verso 13 é a chave e é o que completa, o que Mateus não tem. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que nos pedirem. Qual é a promessa do texto? É que se a gente buscar, Deus não negará o Espírito Santo. Não se aplica a outra coisa na nossa vida, irmãos. Esse texto é específico e unicamente direcionado a respeito da busca e do pedido pelo Espírito Santo, e Deus garante que vai dar. Assim como um pai que vendo seu filho passando fome ou com a necessidade vai dar. E se nós somos maus e fazemos isso, quanto mais Deus não dará com todo prazer o Espírito Santo. O Espírito Santo. Não é o emprego, a promoção, o aumento de salário, a casa própria, isso e aquilo que a gente tanto acha que, né, esse texto está nos ensinando. Então olha só, irmãos, é por isso que tem tanta gente frustrada com a crise de fé, porque acha que leu na palavra e a palavra de Deus diz tal coisa e não acontece na sua vida. É que Deus não diz coisa nenhuma. Então só para a gente entender aqui como Lucas ele é mais completo, tá vendo? A gente leu Marcos e Mateus, não tem, e Lucas acrescenta, porque de fato ele vem trazendo os detalhes, né? Ele investiga, pesquisa, entrevista os apóstolos, aqueles que andaram com Jesus. O propósito desse evangelho é proporcionar aos gentios, né, um registro completo e exato de tudo que Jesus começou a fazer, tudo, não só a fazer, mas ensinar até o dia que foi recebido em cima, e a gente lê isso em Atos capítulo 1, verso 1 e 2. Bora voltar para Atos, a gente já leu, mas vamos ler de novo. Atos capítulo 1, verso 1 e 2. O 2, aliás, a gente não leu, né? Só o primeiro. Então, só Atos capítulo 1, verso 1 e 2. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas
a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Então, o propósito desse evangelho é, de fato, narrar, falar de tudo que Jesus começou, não só as suas obras, mas os seus ensinos. É por isso que aqui tem todas as parábolas de Jesus, nos outros não tem. Às vezes você encontra em Mateus, as parábolas, ou algumas parábolas que você encontra em Mateus, não encontra em Marcos. Algumas que você encontra em Marcos, não encontra em Mateus. Mas em Lucas não, em Lucas é completo. Tá? O que tem Mateus tem Marcos, Lucas tem e ainda muito mais. Que ele dá ênfase, né? Nessa questão mesmo de falar com todos os detalhes. Aquilo que Mateus deixou escapar, Marcos deixou escapar, Lucas não deixa escapar. Ele é esse cara mesmo que investiga, é o historiador e traz de uma maneira completa, não só os mesmos textos que Mateus e Marcos têm, mas ele traz outros que eles não têm, né? Então, de fato, é o evangelho mais completo, né? É interessante que Lucas dá ênfase ao discipulado, ao ensino. Um cara estudado, né? Um cara, para a sua época, privilegiado, um médico, né? Hoje já é difícil, né? Não é qualquer um consegue fazer uma medicina, né? Imagina aquela época, há 2000 anos atrás. Então, de fato, ele era uma pessoa diferenciada na sociedade, privilegiada na sociedade, intelectualmente falando, inclusive, né? Inclusive, naquela época, poucas pessoas sabiam ler, de fato, a grande maioria, eles não sabiam ler, né? E Lucas não só sabe ler, ele é um cara estudado, ele é uma pessoa mesmo assim, capacitada intelectualmente. Então, ele dá ênfase, inclusive, a esse aspecto do ministério de Jesus, que é o ensino. As parábolas são, até hoje, irmãos, as parábolas elas são tidas como uma das maneiras mais extraordinárias, pedagogicamente falando, como Jesus ensinava esse método, né, de parábolas, de comparação, né, metáforas, é um negócio fantástico. Então, Jesus já mostrava ser um mestre por excelência, né, coisa assim extraordinária mesmo, né? Então, coitado dos filósofos, coitado de Sócrates, coitado de Platão, coitado do outro lá que eu esqueci o nome, Aristóteles, né? Então, Sócrates, Platão e Aristóteles, se não me falha a memória, essa é a ordem. E Jesus, então, não era só um filósofo, ele era a sabedoria de Deus, ensinava coisas, embora sendo profundo. O que eram as parábolas? As parábolas, elas eram tão simples que qualquer um que ouvisse entendia no sentido assim, se parasse para ouvir, se tivesse real interesse na fala de Jesus, aí entendia. Porque Jesus estava falando das coisas cotidianas. A mulher que pegou 3 medidas de fermento aqui, colocou no bolo e tal. A mulher lá que procurou uma dracma perdida, né? Acendeu a lâmpada. Coisa assim do cotidiano das pessoas. Coisa, sim, a semente. Então, o cenário era agrícola, né? Então, as pessoas sabiam muito bem o processo da semente, das terras e tal. Enfim, coisa do dia a dia, do cotidiano. Só que Jesus pega essas coisas do dia a dia e revela profundidades da eternidade, coisas assim extraordinárias. São verdades de revelação extraordinárias, mas ensinado com uma simplicidade absurda, espantosa, escandalosa. É por isso que hoje eu fico pensando, meu Deus, o que nós nos tornamos, os pregadores, os ensinadores? Que a gente fala numa linguagem que o povo fica, eita, não entendi nada, mas é sábio demais. Pai, as vossas fontes. Não é? Nossa, que pregador sábio, falou tanta coisa aí. Não é mais ou menos isso aqui, irmão? Aí a gente pega uns professores de teologia assim que trazem uns termos, né? Pericorese, jactância e tal, e vem falando de triunidade, aquela coisa toda. Fala, nossa, afrônesis e tal. Eu falo, nossa, esse professor é bichão, né? Uma nada assim, né? Para erudito. Mas não, isso é bobagem, né? Isso é soberba intelectual. Jesus, sendo a sabedoria de Deus, se comunicava com a criança, com uma pessoa simples, mas ele também falava coisas tão profundas que os sábios da época ficavam assim, sem saber o que ele estava falando, porque não tinha um coração disposto a aprender. Esse é o ponto, né? E Lucas então vai dar essa ênfase, e olha só o que a gente começou a falar, esse Jesus que é a sabedoria de Deus, o homem perfeito, mas que é o próprio Deus, né? Então isso é a junção que o Lucas ele reúne aqui no seu relato. Ele remonta, o Lucas aqui,
a genealogia de Jesus até Adão. Lembra que o Mateus foi de Abraão, né? Abraão, Davi, vocês lembram disso, não? Capítulo 1 lá de Mateus, por exemplo, ó. Não sei se está fresco na memória de vocês, só para fazer essa comparação, esse paralelo. Então, Mateus aqui, capítulo 1, ele começa, né? Livro de gerações de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, tal. Começa por aí, né? Agora, olha quando a gente pega aí a genealogia que Lucas apresenta de Jesus. Então, ele vai de Adão e não de Abraão. Ó, então tem essa diferença, né? Como faz o Mateus, por exemplo. Ele quis apresentar Jesus como o Salvador divino humano para todos os descendentes de Adão, ou seja, da humanidade. Então a gente pega Lucas, vamos aqui em Lucas, capítulo de número 23. É interessante, na verdade, assim, que ele inverte, né? Ele faz o contrário. A genealogia a genealogia geralmente é essa, né? Você pega lá atrás e vem falando até chegar a pessoa, né? O Lucas aqui ele inverte, né? Olha só as culturas, como tem olhares diferentes. Irmão, esse negócio cultural é tão interessante, Só dá uma pausazinha aqui, a gente volta aqui, tá? A gente volta aqui daqui a pouco. A gente tem essa questão cultural na Bíblia, em hermenêutica, inclusive, nós vamos aprender isso, expressões idiomáticas. Vai ser um negócio, eu acho, bem interessante. Para mim né? Para mim sempre ensinar. Porque eu vejo essa diferença, por exemplo, na China. Na China, o conceito de futuro é diferente do nosso. Na China, meu Deus do céu, se eu não estou enganado, é na China, tá? O que a gente pensa em futuro? Qual é a direção que a gente olha para o futuro? Futuro, tá onde? Lá na frente, né? O futuro, lá na frente. Como que... Vou colocar o oriental, não estou nem... né? Porque eu não tenho muita certeza se é China ou se é Japão, mas o oriental. Como ele pensa o futuro? A direção, para trás. Parece ser um negócio esquisito? Para trás para nós é o quê? Passado. Né? E para eles passado o quê? A direção, para frente. Mas que coisa esquisita, não parece um negócio de doido? Mas olha só a lógica. Para nós o futuro é para frente porque é aquilo que não foi vivido ainda. Vai ser vivido, está lá na frente, né? Passado para nós é aquilo que já foi vivido. Então está lá para trás. Por que eles pensam o contrário? Olha a mentalidade, olha como funciona a mente, a cabeça, né? Dos orientais. O futuro para mim é para trás porque é desconhecido, está nas minhas costas. O passado para mim é para frente porque é o que eu vejo. Perceberam, mas como que tem parâmetros, referências diferentes da nossa? Só para a gente entender que a Bíblia, ela foi escrita dentro de uma cultura, e quando a gente lê com a nossa mente, na nossa cultura, a gente transporta o nosso entendimento para a Bíblia. E aí a gente faz uma interpretação errada. Né? A gente coloca na Bíblia o que a gente pensa, porque a gente tem as categorias de pensamento. E muitas vezes não tem nada a ver, e às vezes é o contrário do que o escritor está falando. Hermenêutica, a gente vai ver como isso é evidente, irmão. E como a gente fala coisas que Deus nunca intencionou falar. E a gente está totalmente equivocado. Vocês percebem que não é uma tarefa fácil você pregar a Bíblia? As pessoas pensam que é lá decorar meia dúzia de texto, falar uns versículos decorados e manda bronca. Não, não é assim, irmãos. Expor a palavra de Deus como de fato Deus ordena para expor é um negócio, uma tarefa de fato para quem leva a sério isso, quem tem responsabilidade, quem sabe a seriedade. É por isso que quem prega treme nas bases. É por isso que quem tem a consciência disso tem um peso de responsabilidade absurdo e até foge disso, né? Esses desavisados que acham que púlpito é um negócio de destaque, que estão lá, quero pregar, meu Deus do céu. Capítulo 3 de Lucas. Vou pegar o verso 38 então, né, que é o final